tinha prometido para vocês, né, que a gente ia colher uns tomates de árvore aqui e depois eu ia fazer um suco para mostrar para vocês como é que fica o suco, tá? Acabou que quando a gente foi colher, não tinha muitos maduros no pé, né? Só tinham alguns de vez, então a gente preferiu deixar mais um pouco para ele ficar madurinho para você ver como é que ele fica no pé. E nós hoje aqui vamos ter essa oportunidade de fazer essa colheita, colher um pouco de tomate de árvore, tá? Para quem não conhece o tomate de árvore, você pode pesquisar aí. Ele é chamado de tomarilho, tá ok? É bastante gostoso, fica bom no arroz, fica bom na salada, também fica excelente no suco. O suco, ele vai ter gosto de goiaba, para você ter ideia, como fica bom. Só que assim um pouco mais ácido, tá? Mas é muito gostoso. Vou mostrar para vocês aqui a nossa colheita hoje de tomarilho, o famoso tomate de árvore. Muitas pessoas chamam de jiló, mas na verdade não é jiló. Pode até fazer parte da família aí, mas ele é um pouco diferente. Você vai ver a diferença dele para o jiló, como é que ele fica. Tá? Vamos colher aqui comigo. Você tá vendo? Ele fica vermelhinho, né? Olha que legal. Já tem até ali um no chão que soltou, ó. Esses aqui estão dentro do saquinho, ó. Deixa aqui no banco. Ó, tem alguns aqui que eu posso deixar mais um pouco, tá? A gente vai deixar eles mais um pouco aqui, para eles ficarem bem vermelhinhos. Aí depois a gente colhe eles. Vamos ali pro outro pé. No outro pé acho que a gente tem mais um pouquinho aqui. Ah, tá aqui, ó. Vamos colher ele aqui. Vamos lá que eu acho que tem mais um pouquinho aqui. Aqui as folhas são bem grandes, são aveludadas, né? São aveludadas. É maravilhoso, né? Poder contemplar aí essa diversidade que Deus preparou pra gente de alimentos, não é verdade? Terminando essa colheita aqui, eu acho que esses aqui eu vou deixar madurar mais um pouco no pé, ficar bem vermelhinho, porque a gente não precisa deixar lá em casa e ficar esperando ele ficar no ponto. É bom já tirar ele no ponto, tá? Então, a gente colheu esse pouquinho aqui, como você pode ver, ok? Olha que maravilha.
E quando chegar em casa, a gente vai preparar um suco gostoso aí pra gente, tá bom? Até mais. Agora minha esposa vai fazer aqui um suquinho de tomarilho pra gente. Descascar fininho, né? Ela tá tirando a casca dele, tá vendo? Não tomar muito a carne, né, do tomate. Tomarilho. Não tomate. Ó. Vendo? Tem essas sementinhas vermelhas. Vou pôr aqui. Ó. Aí, descasca ele fininho. Ele é assim mesmo, você vai descascando ele vai abrindo. Eu gosto muito de comer isso aqui com arroz. Mas a gente também faz suco, né, amor? Sim, o suco é uma delícia. Muito bom. Descascar. A gente coloca tudo aqui, depois botar água, um gelinho, né, pra poder ficar bem geladinho, o açúcar. No caso, aqui em casa a gente usa mascavo, né? Já tem bastante tempo que a gente não usa mais açúcar branco. A gente deu preferência para o mascavo, porque o mascavo ele é rico em vitaminas, sais minerais, né, e outras coisas aí que faz bem à saúde. Então aqui já está a polpa do tomarilho. Agora a Simone vai colocar água. Para dar aquele refrescante maravilhoso, a gente vai colocar gelo também, ó. Só um gelo aqui, a água está gelada. Acrescentar o gelo e agora vai colocar o açúcar. Né? Açúcar a gosto, aqui, né? Ó, açúcar é a gosto, ó. Tá? Como a gente usa o açúcar mascavo, o suco sempre acaba ficando um pouco mais escuro, tá? Primeiro eu vou bater um pouco o suco, depois eu boto o gelo, porque a gente gosta que fique uns pedacinhos de gelo.
Pra você ver, olha como é que a cor dele tá linda. Agora, isso aqui. Olha como é que fica bonito. Olha que cor linda que ele fica. Que cor é essa, amor? É um rosa, né? Parece uma cor de goiaba, né? Quando a gente faz Tem cor de goiaba, ele fica suco de goiaba. um tom muito bonito. Bebe aí, irmão. Diz aí o que você achou. Eu amo. Servido? Deixa eu experimentar. Experimenta. Uma delícia. Já foi embora. Que é uma delícia, tá? Esse aí é o nosso suco de tomarilho, tomate de árvore. Vou até beber mais um pouquinho. Gente, saúde. Delícia. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui como é que o pessoal aqui em Minas come o tomarilho e o tomate de árvore com arroz. Filma aqui, amor, o arroz aqui. Aqui foi o arroz que meu amor acabou de preparar. Viu? Eles cortam assim, ó, no meio. Depois, ó, eles espremem o tomate. Muito bom. Muito bom mesmo. Experimenta, amor. Delícia. Eu como todo dia, sim. Quanto mais maduro esse tomate estiver, melhor ainda. Ele fica mais ácido, sabe? Mas é um ácido assim diferente, não sei explicar. Mais uma vez aqui, junto com vocês, meditarmos um pouco sobre a palavra de Deus. Hoje, como vocês puderam ver, nós escolhemos alguns tomarilhos, conhecido como tomate de árvore. Não sei se você conhece. Comenta aí se você já conhecia ou não. Ele tem semelhança com o tomate pela parte interna e tem uma semelhança com o jiló pela parte externa. Acredito que seja da família dos dois, mas o sabor é completamente diferente, tanto do jiló como do tomate normal, ok? O nome dele é tomarilho. Se você conhece, comenta aí com a gente.
como foi mostrado para vocês, dá um suco delicioso, um suco com uma cor muito bonita, né? Um suco muito especial, ok? Muito bom para a saúde. Temos comentado muitos assuntos de grande relevância para a nossa vida espiritual e para a nossa salvação. Fizemos comentários baseados sempre na Bíblia. A Bíblia é quem sempre vai responder todas as nossas questões, todas as nossas perguntas. É a Bíblia quem responderá. Por isso que eu faço questão de sempre abrir a Bíblia com você, citando as passagens, colocando a passagem bíblica no vídeo, para que você possa abrir e conferir tudo o que eu tenho falado. Porque são assuntos de extrema importância e que demandam salvação para cada um de nós. Como disse no vídeo anterior, quero ver muito você no céu. Eu também quero estar no céu, mas também quero te ver lá. E junto com os nossos familiares, as pessoas que nós muito amamos, e ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente seremos felizes eternamente. Mas precisamos, para isso, confiar na palavra de Deus. Tenho falado sobre Deus, tenho falado sobre Jesus, sobre a obra do Espírito Santo na nossa vida. Falei sobre a palavra de Deus. Falei sobre os mandamentos de Deus e outros assuntos. E hoje eu queria trazer um assunto que ele está contido dentro de todos esses assuntos, que também é de grande relevância, de grande importância para a nossa vida espiritual, para o nosso conhecimento espiritual e para a nossa libertação. Tá ok? Abra comigo aí o livro de Oséias. Oséias, capítulo 4, a partir do verso 1. Olha o que Deus diz aqui através do profeta. Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque nele não há a verdade. Preste atenção, porque nele não há a verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Parece que o profeta está falando para a gente hoje, nesse momento, não é verdade? Mas você sabia que ele está falando para a gente também? Porque tudo o que aconteceu no passado, infelizmente, tende a se repetir no futuro. Eu já falei aqui para vocês, Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 11, ele diz o quê? Tudo o que foi escrito dantes sobrevieram como figuras, ou seja, como exemplos, e foram escritas para aviso nosso, para quando é chegado o tempo do fim, exatamente o tempo em que nós estamos vivendo, o tempo do fim. Então todas as coisas horríveis que estavam acontecendo no passado, as quebras do mandamento de Deus, também está acontecendo hoje, nos nossos dias, no presente. E ele diz assim no verso 3, por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, como os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes, aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. Olha que sério. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. O povo de Deus está perecendo nesses dias, porque o que falta nele é o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra de Deus.
como eu havia lido antes, porque neles não há a verdade. Você sabe qual é a verdade? Nas últimas eleições aí que nós tivemos para presidente, ouvimos muito uma coisa que parecia que estar sendo usada como um jargão, mas que na verdade é a palavra de Deus, faz parte da palavra de Deus. Quando Jesus diz lá em João 8, verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Infelizmente, a pessoa que estava se candidatando, ela acabou usando esse versículo de uma forma errada, de uma forma equivocada. Mas graças a Deus, Deus ele não leva em consideração o nosso tempo de ignorância. Porque as verdades que estavam querendo ser retratadas ele na política são coisas que aconteciam atrás dos bastidores, mas ninguém sabia. Aqui no caso das Escrituras Sagradas, você sabe que verdade é essa? Você já parou para analisar e tentar descobrir que verdade é essa através do estudo da palavra de Deus? Já estava profetizado lá no livro de Daniel que a verdade seria jogada por terra. Você já parou para pensar que verdade é essa que seria jogada por terra? Nós temos uma coisa nas Escrituras Sagradas que é chamada de as colunas da verdade. Você imagina, olha só a minha mão aqui. Os meus dedos, eles são, você considera aí como 5 colunas. 5 colunas. Eu tenho aqui a minha fé. A minha fé alicerçada sobre essas colunas. Mas se uma dessas colunas se romperem, o que acontece? Tudo desmorona. Porque essas 5 colunas, elas precisam estar presentes na nossa vida cristã. E hoje eu vou te mostrar quais são essas 5 colunas. Preste atenção, que isso é muito importante. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, verso 14. Olha o que Paulo vai escrever para Timóteo, que também é para a gente. Escrevo-te estas coisas, esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiqueis ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Como se deve proceder na casa de Deus. Olha o que ele vai falar aqui. Que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Olha que texto de extrema importância para a nossa vida espiritual. Deus ele tem uma igreja verdadeira, que é a igreja do Deus vivo. E essa igreja, ela é coluna e baluarte da verdade. Abra a sua Bíblia lá no livro de Jeremias, capítulo 10, verso 10. Olha o que diz lá. Atente para o que eu vou ler. Jeremias, capítulo 10, verso 10. Ok? Diz assim no verso 10. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Em outras traduções diz assim, mas o Senhor é a verdade. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação.
Jeremias diz que o nosso Deus, ele é a verdade. Toda igreja que se diz verdadeira, ela precisa professar esse Deus poderoso. Porque o nosso Deus, ele é a verdade. Ele é a primeira coluna da nossa fé. Para que a gente tenha uma fé viva. Porque Deus, ele é a verdade. E como Satanás, ele odeia Deus, ele tem feito de tudo para jogar essa verdade por terra. Infelizmente, tem muitas pessoas que não creem mais em Deus. Não acreditam que Deus existe. Dirá dizer que Ele é o Criador de todas as coisas, do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há, o nosso Criador. Então nós temos aqui a primeira coluna da verdade, Deus. Vamos para a segunda coluna da verdade agora? Abra sua Bíblia lá no livro de João, capítulo 14, verso 6. Evangelho de João, 14, verso 6. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós temos agora a segunda coluna da verdade, Jesus Cristo. Ele mesmo diz: eu sou a verdade. Mas infelizmente, tem muitas pessoas, muitas religiões que não creem que Jesus Cristo também é o nosso Deus poderoso, o nosso Salvador. E por isso, ela não pode ser a igreja do Deus vivo aqui na terra, a igreja verdadeira. Porque a igreja verdadeira, ela precisa carregar 5 colunas. A primeira eu já disse, e a segunda também, que é Deus Pai e Deus Filho, porque eles são a verdade. Vamos para a terceira coluna da verdade. Terceira coluna da verdade está lá na primeira carta de João, capítulo 5, versos 6 e 7. Olha o que diz aí. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Olha que interessante, nós temos aqui a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E a palavra de Deus também confirma que ele é a verdade. Infelizmente também existem religiões, existem pessoas que não creem que o Espírito Santo é Deus, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E por isso, a sua igreja, ela não pode ser a igreja do Deus vivo. Jesus Cristo mesmo foi quem falou: não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem uma obra maravilhosa a fazer na nossa vida. A principal delas é nos convencer do pecado, que é a transgressão da lei de Deus, da justiça, que andar no caminho de Deus, guardando os seus mandamentos, e do juízo que há de se manifestar naquele grandioso dia, quando Jesus Cristo vier buscar os seus filhos. Então o Espírito Santo tem uma obra maravilhosa, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas o Espírito Santo, ele também pega as nossas orações, que são defeituosas, porque nós somos pecadores, mas ele pega as nossas orações e leva ela perfeita ao trono de Deus.
Eu já falei sobre isso aqui. É o Espírito Santo que é o nosso Consolador, que está do nosso lado, nos ajudando em tudo. É Ele que nos santifica, é Ele que nos fortalece. É Ele quem derrama os seus dons preciosos sobre a nossa vida. Então, o Espírito Santo é a terceira coluna da verdade, porque o Espírito Santo é a verdade. E no verso 7 diz: pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo. E diz aqui: e esses três são um. Muitas pessoas confundem essa questão da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, acreditando que é uma única pessoa. Não, são três pessoas, mas em um único propósito. E qual é o propósito? A salvação da humanidade. A minha, a sua salvação. Eles trabalham nesse propósito maravilhoso de nos salvar. Então nós temos aqui a terceira coluna da verdade, o Espírito Santo. Agora vamos lá para a quarta coluna da verdade, lá no Evangelho de João, capítulo 17, verso 17. Olha o que diz aqui, verso 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a quarta coluna da verdade. Lembra o que eu já falei aqui? A palavra de Deus é algo que nasce no coração dele. A palavra de Deus, ela é santa. Ela é uma espada de dois gumes. Ela tanto mata como ela fere. Ela tem poder de transformar a nossa vida. E quantas pessoas têm tido a sua vida transformada através dessa verdade maravilhosa? Quantas pessoas têm tido a sua vida transformada através da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é santa, porque ela vem de um Deus santo. Costumamos dizer que a palavra de Deus é uma carta de amor, porque ela vem de um Deus de amor. Mas também é um livro de justiça, porque vem de um Deus justo. A palavra de Deus é a quarta coluna da verdade, mas infelizmente tem religiões aí que estão anulando a palavra de Deus, não creem mais na palavra de Deus. Eu já falei sobre isso aqui. Estão anulando o Antigo Testamento quando não deveriam fazer isso, de forma alguma. Olha o que eu vou ler para vocês aqui. Não estava no contexto de eu fazer essa leitura, mas eu vou fazer porque Deus pediu para me ler isso aqui para você agora. Olha que sério essa questão. Jesus, lá no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 5, lá no verso 39, ele diz assim, ó: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, Jesus que estava falando aqui sobre o Antigo ou sobre o Novo Testamento? É óbvio que ele estava falando sobre o Antigo Testamento. Ele fala para a gente, o conselho que ele dá para a gente: ó, examinar as Escrituras. Vocês precisam examinar as Escrituras, porque elas testificam de mim, e julgais nela ter a vida eterna. Aí eu vou pular aqui para a gente não se demorar muito. Vamos lá para o verso 46. Olha o que Jesus vai falar. Porque se de fato cresces em Moisés, também crereis em mim, porque ele escreveu ao meu respeito. Se, porém, não crerdes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Tem pessoas que estão anulando o Antigo Testamento.
estão dizendo que não precisa mais de guardar. Mas é isso que Jesus Cristo falou aqui? De forma nenhuma. Eu vou ler de novo, porque se de fato cresces em Moisés, precisamos crer nos escritos de Moisés. São os primeiros 5 livros ali, onde nós chamamos de Torá, os livros da lei, né? Ele diz assim: também creris em mim, porquanto ele escreveu ao meu respeito. Se, porém, não crerdes nos seus escritos, como crereis na minha palavra? Nós não podemos anular a palavra de Deus de jeito nenhum. Preste atenção no que o seu mestre está dizendo. Nós precisamos confiar na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não é somente uma parte da Bíblia, mas é toda a Bíblia, porque toda a Bíblia é inspirada por Ele. Então, precisamos atentar para essa questão. Então, a palavra de Deus, ela é a 4ª coluna da verdade. Mas, infelizmente, como já havia dito, muitos têm deixado a palavra de Deus de lado, têm acreditado nesses ensinos aí enganosos dos últimos dias, onde você não precisa mais se apoiar no Antigo Testamento, que só o Novo agora que está valendo. Quando Jesus Cristo e os apóstolos dele tinham como base o Antigo Testamento. Nesses últimos dias não será diferente, meu irmão, minha irmã. Precisamos ter como base toda a Escritura Sagrada. Por isso que em Jesus fala: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Agora nós vamos para a última coluna da verdade, a 5ª coluna da verdade, para que essa igreja possa ser a igreja do Deus vivo, para que você saiba que verdadeiramente você participa de uma igreja que louva e honra o nome de Deus. Vamos lá. Está lá em Salmos, capítulo 119, verso 151, 151. Olha o que o salmista escreveu. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Eu já havia falado aqui no último vídeo sobre os mandamentos de Deus. Nós não podemos anular os mandamentos de Deus, porque os mandamentos de Deus é a 5ª coluna da verdade. Se você guarda os mandamentos de Deus, então verdadeiramente a sua igreja é a igreja do Deus vivo. Se a tua igreja carrega essas 5 colunas da verdade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada e os seus mandamentos, a sua igreja é a igreja do Deus vivo. Você entendeu a importância pela qual a gente não pode anular o Antigo Testamento? Porque anulando o Antigo Testamento você anula os mandamentos de Deus. É por isso que a vida está um caos. É por isso que está tudo ruim ao nosso redor. É por isso que tanta tristeza, tanta destruição. Eu já falei aqui, porque os homens não guardam mais os mandamentos de Deus. Mas você pode fazer diferente, meu irmão. Através da sua vida, você pode honrar, glorificar o nome de Deus, sendo fiel a Ele em todos os seus mandamentos, em todos os seus preceitos, em toda a sua lei. E eu já falei e eu vou repetir aqui: guardar a lei de Deus nunca vai nos salvar, porque a lei de Deus não tem poder para nos salvar. Nós já fomos salvos em Cristo Jesus, pelo que Ele fez pela gente. A Bíblia é bem clara em dizer, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra crer
Ela é da mesma raiz da palavra fé, que é a palavra emuná. Emuná significa confiança, significa fidelidade, significa agarrar-se a Deus, não soltar a Deus de forma alguma, mas ser fiel a Ele em todos os nossos caminhos. Estudamos hoje aqui sobre as 5 colunas da verdade. Que Deus, Ele te abençoe grandemente e você possa guardar essas 5 colunas no seu coração e você possa permanecer firme nos caminhos de Deus, se revestindo de toda a armadura de Deus. E para encerrar a nossa meditação de hoje, eu quero ler com você novamente o que diz lá em Timóteo, capítulo 3, verso 14 e o verso 15. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja do Deus vivo, ela carrega essas 5 colunas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, as Escrituras Sagradas como um todo e os seus mandamentos. Essa é a igreja do Deus vivo. Permaneça firme nos caminhos de Deus, crendo em sua palavra, andando nos seus caminhos, e certamente você terá uma vida muito abençoada. Eu desejo para você tudo de bom, você sabe disso. Desejo para você paz, amor, felicidade, fartura, muita saúde. Desejo para você shalom, meu irmão. Shalom, minha irmã. Que Deus te abençoe grandemente e você possa erigir a cada dia na sua vida essas 5 colunas da verdade e que nada consiga atrapalhar o seu caminho em direção a Deus. Deus te abençoe grandemente. Deus abençoe toda a sua família. Esse é um desejo sincero do meu coração. Deus te ama e eu também. Fica com Deus e até o próximo vídeo.